Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso vídeo do fim de semana, o vídeo de domingo. E eu estou numa série aqui nesses vídeos de mostrar ou de trabalhar em pontos básicos da nossa vida cristã. É claro que isso aqui é mais útil para os crentes que estão começando agora. Então, se você está começando agora, esses vídeos que eu estou gravando, dá uma checada nos vídeos anteriores de domingo, são para você. Os crentes mais antigos, o pessoal da velha guarda, se você já é cristão já faz um bom tempo, esses vídeos te ajudam porque, primeiro, vão abordar aspectos que muitas vezes passou desapercebido na nossa caminhada, no começo da nossa caminhada e ainda estão desapercebidos. E alguns aspectos desses tópicos, mesmo que você fale, isso aí eu já vi isso antes, eu já lidei com isso na minha vida. Você vai ver, oh, mas ele abordou um aspecto que eu ainda não tinha pensado na minha vida. Então, o objetivo é ajudar as pessoas a trabalharem na sua vida cristã e terem o básico da vida cristã. O que é um discípulo? O andar com Jesus. O que isso envolve? Você precisa ter certeza da tua salvação, você precisa aprender a orar e praticar a oração, você precisa ler a Bíblia, você precisa, se você pecar, o que acontece? Como é que você resolve o problema do pecado na sua vida, já que você é um cristão, um crente? Então, aspectos que são extremamente importantes. E hoje eu vou falar de um que realmente é essencial para nós, que é o aspecto do propósito. O propósito, ter um propósito de vida. Qual é o propósito que você tem na tua vida? Qual é o teu propósito? E antes de abordar isso, eu gostaria, é claro, de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. E não se esqueça que durante a semana, nesse mesmo canal, eu tenho meditações curtinhas de segunda a sexta. Então, checa esse canal, tem muita coisa, né? Nós estamos terminando a nossa caminhada pela Bíblia pela segunda vez, né? Então, e eu não sei qual que vai ser o próximo passo, né? O que nós vamos fazer depois disso, mas vamos manter essas meditações que eu creio que são uma bênção para a tua vida. Então vamos dar uma olhada hoje no nosso projeto. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? E é um tema extremamente importante. Para onde que eu estou indo? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Né? Primeira coisa que você precisa saber é que você foi criado para servir a Deus e amar as pessoas ao seu redor. Você foi criado para isso. Tem um objetivo. Deus tem um objetivo para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Quando perguntado qual era o maior mandamento, olha o que Jesus respondeu. Lá em Mateus 22, 37 a 39. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o mandamento. Mas esse mandamento é um propósito, é o propósito que Deus tem para você, de você amar a Deus, servir a Deus com tudo que você tem e amar ao próximo como você mesmo, né? Em última análise, o propósito na vida para os crentes é adorar a Deus em tudo que fazemos. No frigir, como diz o pessoal lá em Minas, no frigir dos ovos, esse é o grande propósito. É adorar a Deus em tudo glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Nós devemos nos preocupar com as outras pessoas e falar de Jesus para elas. Então, esse é parte do propósito. Deus se preocupa com todos e deseja que cada pessoa seja salva. Deus deseja que as pessoas sejam salvas, né? Lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4, nós vemos isso. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos uma obrigação para com Deus e uma obrigação para com as pessoas, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Né? São as duas direções e o propósito está nessas duas direções, né? É extremamente importante que a gente entenda isso. No breve catecismo, a Assembleia de Westminster, lá nos quase 500 anos atrás, né?
a Assembleia fez uma confissão de fé, né? A confissão de fé de Westminster, que é extremamente importante para a Igreja Reformada, né? E o breve catecismo eles montaram baseado nessa confissão de fé, eles criaram um catecismo que são cento e tantas perguntas que era para os crentes novos saberem. Então ele tem a pergunta e tem a resposta e tem os versículos bíblicos para o pessoal saber. Então a turma no passado os novos membros tinham que memorizar todas essas perguntas e as respostas para se tornar membro de uma igreja. Você sentir no coração aí como é que era, né? Então, mas a primeira pergunta, logo de cara, fala a respeito de propósito. Qual é o fim principal do homem? Qual é o nosso objetivo? Qual é o fim? Qual é o propósito principal? Tem vários propósitos, mas qual que é o propósito principal do homem, do ser humano, né? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo principal, glorificar a Deus. E aí os versículos que dão base para isso, tá lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para ele, tudo é para ele, por meio dele, e a ele a glória eternamente. E em Coríntios 10:31, que a gente conhece muito bem, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, objetivo. Qual que é o objetivo principal da nossa vida? É glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E gozá-lo para sempre. E olha o Salmo 73, versículo 25 e 26, o que diz? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Quem que eu tenho mais? Né? Não há outro em quem eu me compraza, né? Que eu tenha prazer. É por isso o aspecto do gozo, é esse sentido, né? De você gostar, de você sentir prazer, de você ter o gozo de estar na presença dele. Então esse breve catecismo, se você achar, tem um PDF na internet, você dá uma checada, chama Breve Catecismo de Westminster. Então tem alguns que tem só as perguntas e as respostas, tem alguns que tem as perguntas, as respostas e os textos bíblicos que dão base para aquelas respostas. Sensacional, dá uma olhada lá, mas isso aí ajuda a gente a entender o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? É glorificar a Deus, é gozá-lo para sempre, é abençoar outras pessoas com o Evangelho. Deus tem um papel único. Você tem um papel único no reino de Deus. Deus tem um papel único para você no seu reino. Extremamente importante você entender isso. Que Deus tem um plano para você no seu reino. Deus é o oleiro e você é o barro. Nós somos o barro. Olha o que Isaías 64:8 diz. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Deus tem um plano para você, Ele está formando, está moldando você. Deus te conheceu antes de você nascer. Te criou para ter qualidades e talentos especiais para servi-lo. É extremamente importante a gente entender isso. Que antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a tua vida. Ele já te conhecia, já sabia, já tinha traçado a tua história. Né? Davi escreve no Salmo, fala assim, todos os meus dias foram escritos antes deles acontecerem. Todos os meus dias foram escritos. Então essa ideia de que Deus tem um propósito para você, querido. Não pensa que você está começando agora e vai ter que descobrir. Não, Deus já tem um propósito antes de você nascer. Deus já estava escrevendo a história da tua vida. Então é extremamente importante, né? Ele moldou o seu passado e as suas circunstâncias, boas e ruins. Isso aí muitas vezes é difícil para a gente aceitar, né?
Mas Deus está trabalhando na tua vida e Ele vai usar boas situações e situações ruins na nossa vida no propósito dele. Eles estão dentro do propósito. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feitura dele. Feitura. Deus está trabalhando na tua vida. Nós somos um hino de louvor a Deus, somos um poema de Deus. Deus está trabalhando, né? Uma obra de arte, em outras versões fala obra de arte. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Ele já preparou de antemão para nós. Então essas obras já estão... Mas Ele está trabalhando na tua vida, e Ele está fazendo você, está criando você, está permitindo você passar por situações na vida que vão moldar você de tal forma que Ele possa usar você especificamente. Deus pode usar situações dolorosas do passado para ajudar os outros, né? O exemplo é uma viúva que pode algum dia ajudar um amigo ou uma amiga a liderar um ministério que ajude outras pessoas a passar pelo luto. Coisas que você vai passar, que você vai aprender, que você vai sofrer, e que não é que vai fazer você especialista naquilo, né? Não é que todo viúvo ou pessoa que perde alguém, um ente querido, vai virar um especialista em aconselhamento, né, de pessoas que passam pelo luto. Mas você vai pelo menos saber o que a pessoa está enfrentando, o que ela está passando. E essa empatia, né, esse sentimento, essa simpatia nesse sentido, né, de sincronizar os sentimentos, você vai ter essa capacidade de entender o que a pessoa está passando, o que ela está sofrendo. Por quê? Porque você já passou por aquilo, você já sofreu aquilo, né? Então situações da nossa vida vão ajudar a gente na nossa caminhada com o Senhor e no nosso propósito de guiar a gente numa direção, Então é extremamente importante a gente entender isso, que há um propósito. E tudo ao nosso redor encaixa nesse propósito. Não pensa você que você está passando por situações difíceis e isso não está incluído no propósito de Deus. Está incluído no propósito de Deus. Você acha mesmo que Deus vai esquecer, vai perder o fio da meada, que eu esqueci de fazer alguma coisa com ele ou com ela? Não. Deus sabe o que você vai passar e Ele planejou isso e faz parte do propósito de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar a Deus e pedir orientação e compreensão daquilo que está acontecendo na nossa vida quando a gente não entende o que Deus quer da gente, né? Lembre-se que o seu objetivo é ouvir Deus dizer muito bem. Né, lá que Jesus fala, né, Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa parábola maravilhosa que Jesus conta. E falando, o fio da meada da parábola é a fidelidade do servo. Não é que ele recebeu muito ou recebeu pouco. Ele recebeu, nesse caso aqui, ele recebeu pouco. E com o pouco ele foi fiel a Deus. E aí ele escuta o Senhor falar, muito bem, servo bom e fiel. E é isso, no final da nossa vida, querido. É isso aqui que a gente precisa ouvir, é isso aqui que a gente quer ouvir. A gente tem que trabalhar, tem que viver, tem que servir, para ouvir isso no final da nossa vida. Muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O nosso propósito é ouvir essa declaração do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Então é extremamente importante a gente entender isso. Extremamente importante a gente saber disso. Porque no final das contas é isso que a gente precisa. Esse é o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa orar, você precisa achar onde que você se encaixa, né? E
tem 3 coisas importantes que a igreja é chamada para fazer. A igreja é chamada para adorar a Deus, a igreja é chamada para alimentar os cristãos, nutrir os cristãos, e a igreja é chamada para pregar o evangelho. Teu propósito vai ficar por volta disso aí. O primeiro dele, o principal, é adorar a Deus, cultuar a Deus, glorificar a Deus. Aí tem o propósito para com os irmãos, ajudá-los a andar com o Senhor, crescer na fé. E tem o propósito para com os que estão fora da igreja, que é trazê-los para o reino, através da pregação do evangelho, através do seu testemunho. Então, é Deus, os irmãos e os de fora. O propósito de Deus vai estar ao redor disso aí, na tua vida. Como Ele vai fazer através de você, nós não sabemos. Ele está fazendo, cada vaso é especial, é único. Então não é industrializado o processo. Ele está trabalhando na tua vida, formando a tua vida, lidando com a tua vida para que você se encaixe no plano dele. E isso é extremamente importante você saber e você praticar. Então continue orando, continue trabalhando, continue estudando as Escrituras, para que você ache o propósito de Deus para a sua vida. E esse é o nosso vídeo de domingo, queridos. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê força, te dê sabedoria para achar o teu propósito e trabalhar nele. Deus te abençoe.